eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena. Estou aqui hoje para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu tenho adotado a revista Práticas Bíblicas, produzida pela Convenção Batista Mineira. Hoje nós vamos fazer o estudo de número 32 nesta videoaula. Nós vamos tratar do papel da família na sociedade. Na verdade, vamos enfatizar a identidade do cristão em ação nesta sociedade. E este, evidentemente, é um grande desafio que eu e você temos. Esta lição está registrada entre as páginas 145 e 147 da revista ora mencionada. Eu gostaria, antes de mais nada, de ler um texto da Palavra do nosso Deus, sugerido pelo autor, como base para a nossa reflexão. Esse texto está em Colossenses capítulo 1, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, a partir do versículo 24 até o versículo 29. E eu lerei esta passagem bíblica que nos diz assim: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério, melhor dizendo, que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo o homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. A carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos é uma carta escrita a uma igreja que precisava, evidentemente, entender que o Evangelho de Jesus Cristo não acontecia em vão na história da humanidade. E Paulo já começa essa carta dizendo dos sofrimentos que enfrentava, as razões pelas quais ele enfrentava esse sofrimento, isto é, porque era um ministro de Deus que estava aqui a serviço de Cristo Jesus para aconselhar, ensinar e transformar o ser humano de tal maneira que ele fosse aperfeiçoado por este evangelho que começa em Cristo, que é de Cristo e que vai terminar no próprio Cristo. Então, o papel da igreja nesta sociedade é algo de suma importância. Nós não podemos nos eximir de nossa responsabilidade. E a família pode ajudar tremendamente nesta missão, nesta tarefa que a igreja assume enquanto serva de Jesus nesta sociedade contemporânea. Por falar em sociedade contemporânea, eu queria fazer uma afirmação que acredito já ser do seu conhecimento. O mundo em que eu e você vivemos é um mundo globalizado. Isto significa dizer que tudo o que acontece nele tem interferência direta em nós. Então, o que acontece neste mundo nos afeta diretamente. Vide Covid-19, né? Este vírus denominado coronavírus, que tem, infelizmente, afetado o mundo inteiro. E de uma maneira globalizada, eu poderia dizer de uma maneira global, todo ser humano, direta ou indiretamente, foi afetado por este vírus. Ainda que não tenha sido por ele contaminado, é bom que se diga. A igreja, inclusive, foi afetada, precisou se reorganizar, se ajustar para esta nova realidade com a qual está lidando. Nós precisamos nos reinventar. E isso, evidentemente, nos mostra o quanto este mundo, de alguma maneira, está interferindo na nossa existência.
Logo, eu e você precisamos compreender o quanto este mundo tem um papel fundamental em nossa existência. Mas eu queria destacar que a dinâmica que a igreja, e eu e você somos a igreja de Cristo nessa terra, precisa assumir é a dinâmica inversa, isto é, a de que eu e você precisamos afetar este mundo, isto é, transformá-lo, como diz o próprio apóstolo Paulo, porém aos Romanos, no capítulo 12, pela renovação do nosso entendimento, por aquilo que eu e você compreendemos a respeito da vontade e do amor de Deus para o ser humano. E isto pode acontecer pela família, aliás, deve acontecer pelo poder da família. Eu e você precisamos de antemão saber que existe uma engrenagem social e nós não podemos fugir desta engrenagem. Nós somos parte integrante desta engrenagem social. Isso significa dizer que nós estamos o tempo inteiro estabelecendo com esta sociedade um trabalho fundamental. Evidentemente, a maneira como nós nos relacionamos com este mundo está diretamente ligada ao nosso comportamento. E esse comportamento está ligado à nossa identidade. E é por isso que a família é tão importante nesse processo de transformação do mundo, nesse processo que abençoa esta sociedade contemporânea. A igreja, neste tempo, precisa se fazer presente, precisa marcar território e precisa fazer diferença nesta sociedade, abençoando-a tremendamente. Eu e você não podemos fugir desta realidade. Sem mais delongas, eu queria me valer aqui dos tópicos que são indicados, preceituados pelo autor da lição, o pastor Scioli, e o primeiro deles indica cidadão de duas pátrias. O que o pastor Scioli propõe nesta passagem é que eu e você precisamos entender de uma vez por todas que, embora estejamos neste mundo, nós não somos deste mundo. Nós somos, na verdade, integrantes de duas pátrias. É como se tivéssemos dupla cidadania, neste caso uma terrena e outra celestial. Aliás, Jesus Cristo tem essa preocupação com relação à dupla cidadania do ser humano que serve a Deus. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 17, em uma oração que ficou conhecida como oração sacerdotal, que estava preocupado e por isso intercedia junto ao Pai por nós, servos que têm o compromisso de andar na sua presença. E Jesus diz ali: Pai, eu não peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas que os livre do mal que há no mundo. Interessante que Jesus tinha plena consciência de que nós viveríamos neste mundo, mas precisaríamos, evidentemente, ter os nossos olhos na eternidade. É por isso que eu quero declarar a você, sem medo de errar, que nós não podemos nos desconectar desta realidade terrena. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter os nossos olhos fitos nos céus. Isto é, nós precisamos nos envolver com aquilo que acontece nesta sociedade contemporânea, naquilo que eu e você estamos inseridos enquanto seres humanos, nesta engrenagem social, mas nós não podemos nos esquecer de que nós temos uma pátria celestial que nos aguarda na eternidade. Então, tudo o que fazemos, tudo que nos propusemos a fazer até aqui e tudo que vamos fazer daqui por diante, precisa ser para abençoar esta sociedade, para transformá-la, mas sempre com os olhos voltados para a nossa eternidade com Cristo Jesus. Isso é o que significa ter duas pátrias, ou ser cidadão de duas pátrias. E eu e você precisamos guardar isso em nosso coração. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que só há uma maneira de transformar esta sociedade com os olhos na eternidade. Eu e você precisamos gerar famílias fortes. Na medida que geramos famílias fortes, nós damos à sociedade as melhores condições, as melhores referências.
Eu me lembro de uma pergunta que fora feita a um filósofo há algum tempo atrás, e esta pergunta foi bastante interessante. Ele foi perguntado assim: que mundo você gostaria de deixar para os seus filhos? E a resposta deste filósofo é fantástica. Ele diz: não estou tão preocupado em deixar um mundo para os meus filhos. A minha maior preocupação é com os filhos que vou deixar para o mundo. Interessantíssima esta afirmação, porque ele não estava dizendo com isso que ele ignorava a sua responsabilidade ambiental, mas ele estava preocupado mesmo com sua responsabilidade comportamental. E nós só podemos transformar esta sociedade se nós gerarmos família forte ou famílias fortes. A sua família precisa ser capaz de enfrentar os desafios desse mundo, precisa ser capaz de enfrentar os desafios dos vícios, precisa ser capaz de enfrentar os desafios do pecado, precisa ser capaz de enfrentar os desafios emocionais, precisa ser capaz de enfrentar os desafios espirituais. Então nós precisamos gerar uma família forte. E é essa tese que eu quero defender nesse estudo. E para tanto, eu me valho do Salmo de número 127. Este salmo, que é um cântico de Salomão, que era filho de Davi, ele traz aqui algumas expressões fantásticas. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele sempre o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos, nunca estarão sozinhos numa disputa e não serão envergonhados. A Bíblia nos ajuda a entender como podemos gerar uma família forte neste mundo contemporâneo e assim trabalhá-lo, transformá-lo pela renovação da mente que há em nós. Este texto nos apresenta duas analogias e eu gostaria de discuti-las com você, naturalmente em breves palavras, mas acredito que refletir sobre essas duas analogias propostas, especialmente nesse texto bíblico, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, é o mesmo que dar a você ferramentas para gerar uma família forte dentro da sua casa, de tal forma que você possa gerar na sociedade na qual você está inserido, e evidentemente a sua família inteira está inserida, as melhores e mais importantes preciosidades do Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria fazer aqui, então, dois destaques. São as duas analogias propostas por Salomão. A primeira delas é a expressão herança. Salomão compara os nossos filhos à herança. Você sabe que se você pensar numa herança, vai concluir que a herança é aquilo que nós recebemos de uma geração para outra, né? Então, evidentemente, não há grande esforço para ganhar aquela riqueza, mas ela é transferida de uma geração para outra. É assim que funciona o conceito de herança. E a Bíblia está dizendo que os filhos, eles devem receber de seus pais e das gerações que os antecederam toda a riqueza que pode transformar a sua condição de vida. Evidentemente, Salomão não está falando propriamente de riquezas materiais, mas está se referindo a riquezas emocionais. Está se referindo a riquezas espirituais, sobretudo. E você sabe que quando nós não cuidamos bem da herança, nós infelizmente perdemos. E muitos filhos perdem sua herança porque estes filhos não sabem
o custo que se pagou para ter aquela riqueza. Então, assim, você como pai, você como mãe, deve saber que você é responsável por cuidar dos seus filhos. Caso contrário, a exemplo de uma herança mal administrada, você os perderá para a vida. E há muitos pais perdendo seus filhos para as drogas, muitos pais perdendo seus filhos para a prostituição, muitos pais perdendo os seus filhos para a imoralidade, para a depressão e para tantas outras hostes que podem destruir a nossa casa e, por conseguinte, destruir a sociedade. Percebe? Eu queria falar agora da segunda analogia que o texto nos apresenta. O texto nos apresenta a analogia da flecha. A Bíblia diz, e é Salomão quem nos apresenta esta comparação, que os filhos são comparados à flecha, ou às flechas. Há uma flecha. As flechas, elas, nas mãos de um guerreiro, têm muito valor. Evidentemente, você sabe que quando nós pensamos em flecha, nós precisamos levar em consideração 3 fatores. Primeiro, esta flecha precisa estar bem afiada. Caso contrário, não faz nenhum sentido lançá-la lá na frente, num determinado objetivo. Então, se você quer acertar um determinado objetivo, acertar um alvo, você precisa afiar esta flecha. Isso significa dizer que a educação dentro da sua casa precisa passar pelo esmero. Você precisa estar conjuntamente com a sua família para fazer diferença, educando e não apenas dando a oportunidade de viver. Há uma diferença sobre isso, né? Nós precisamos educar, fazer parte da vida dos nossos filhos, ensinando o que é certo, o que é errado, corrigindo quando necessário, isto é, afiando esta flecha. Há muitos pais omissos que não se apresentam no momento devido para afiar a flecha. E quando não fazem, estão transformando o bico desta flecha inútil, porque ele vai bater num alvo e vai cair. Ele não terá capacidade de se prender num determinado objetivo que talvez você mesmo esteja traçando para ele. A segunda situação, o segundo fator que deve ser levado em consideração quando nós pensamos numa flecha, é o arco. Uma flecha só tem sentido se ela for lançada por um arco. E este arco precisa estar calibrado. Caso contrário, esta flecha não será lançada na velocidade, na envergadura e, acima de tudo, na distância que se pretende, o arqueiro. Então é preciso que você tenha em mente a ideia de calibrar o arco. Portanto, não basta dizer faça isso, faça aquilo. É preciso que você seja a referência. É preciso que você se calibre. Muitas vezes nós dizemos aos filhos, não beba, mas nós bebemos. Nós estamos dando um exemplo descalibrado para os nossos filhos. Muitas vezes nós dizemos, não xingue, mas nós xingamos. Muitas vezes nós dizemos, vamos à igreja, mas nós não estamos interessados em ser a igreja dentro de casa. Então preste atenção, você quer transformar o mundo através da sua família e este é o caminho mais fácil para abençoar esta sociedade? Você precisa verdadeiramente calibrar o arco, isto é, você precisa estar no altar de Deus para mudar a sua vida e assim ter referência, autoridade para mudar a história dos seus filhos. Terceiro fator, quando nós pensamos em flecha, é a ideia do alvo definido. Não adianta nada eu ter uma flecha afiada, um arco calibrado, se eu não tenho um alvo definido para acertar esta flecha. Você precisa definir este alvo. E este alvo precisa ser definido nas várias dimensões da sociedade e da sua família. Você precisa traçar um alvo do ponto de vista educacional, acadêmico. Você precisa traçar este alvo e investir na academia. Isto é, você precisa investir para que o seu filho cresça culturalmente, cresça do ponto de vista didático. Isso, inclusive, na Bíblia, você precisa fazer isso. Mas não é somente isso. Você precisa traçar um alvo de ordem emocional. Muitas vezes nós, infelizmente, por não traçarmos um alvo de ordem emocional, nós adoecemos os nossos filhos. Quando o nosso nível de exigência é muito alto ou quando o nosso nível de exigência é muito baixo,
Muitas vezes nós temos dívidas que transferimos aos nossos filhos, dívidas emocionais. Nós somos frustrados e por conta de nossas frustrações, nós descarregamos um peso enorme sobre os nossos filhos e jogamos sobre ele a responsabilidade, ou eles, a responsabilidade de dar certo, quando nós, na verdade, não demos. Então, você precisa traçar um alvo para o seu filho do ponto de vista emocional e trabalhar por ele. Mas, sobretudo, você precisa traçar um alvo espiritual. Você precisa colocar como alvo uma vida em Jesus. E, para tanto, você precisa trabalhar para que a sua família alcance este alvo chamado Jesus. Você precisa viver Jesus, você precisa estar em Jesus, você precisa caminhar com Jesus. E assim, você alcançará os melhores objetivos. Que tipo de alvo sua família tem alcançado nesses últimos tempos? Essa é uma pergunta, eu diria, perturbadora, mas extremamente necessária. Se você não definir estas questões, infelizmente, ainda que você tenha uma flecha nas mãos, você não terá uma segurança emocional, espiritual, afetiva dentro de casa e, por conseguinte, você entregará para este mundo uma família adoecida. E uma família adoecida adoece a sociedade, adoece o mundo. Porque se o seu filho está doente, ele cria problemas no trânsito, ele cria problemas no trabalho, ele cria problemas na escola, ele cria problemas na igreja, ele cria problemas por onde passa. A responsabilidade é nossa enquanto família, não se esqueça disso. Eu queria, inclusive, apresentar a você alguns dados importantes que foram divulgados numa pesquisa em 2018. Essa pesquisa, na verdade, ela foi publicada em 2018, ela vem assinada pelo Departamento de Saúde Pública da Universidade Harvard, que é uma das mais conceituadas do mundo, e este Departamento de Saúde Pública, que trabalha sobretudo com sociologia, trouxe algumas informações importantes. E a primeira informação que eu quero destacar aqui é a de que essa pesquisa aponta para o fato de que filhos que tiveram uma educação religiosa têm maior chance de desenvolver atitudes positivas na vida. Vou repetir isso. Filhos que têm, que tiveram ou que terão uma educação religiosa dentro de casa, terão maior chance de desenvolver atitudes positivas na vida. Isso é fantástico. E aí eu queria pedir a sua licença para informar alguns dados. Esta pesquisa foi feita com cerca de 5.000 crianças. Esta amostra, ela está em 5.000 crianças que foram acompanhadas, naturalmente, com o consentimento de seus pais ao longo de 14 anos. E o término dessa pesquisa foi entre o ano 2017 e 2018 e ela foi publicada em 2018, como já mencionei. Impressionante o que esses dados apontam. Preste atenção. Esses dados apontam que 18% dos jovens, especialmente aqueles que têm uma educação religiosa, desenvolvem felicidade na vida. São jovens altamente realizados, felizes, estão contentes com a história que estão construindo, estão bem resolvidos, são pessoas bem resolvidas. Eles têm uma atitude de felicidade em tudo o que fazem, estão predispostos à felicidade. Eu, como psicólogo, posso atestar que pessoas felizes são pessoas que não estão suscetíveis à depressão, a transtornos de ansiedade com muita facilidade. Podem até desenvolver, naturalmente, por episódios que fogem do nosso controle. Mas é bom lembrar que estes são mais fortes para enfrentar esses desafios da vida. Então, 18% na pesquisa entenderam que a sua vida era feliz pelo simples fato de que tiveram uma educação religiosa dentro de casa. Uma segunda informação, 29%
dos jovens que foram acompanhados, dessas crianças e adolescentes que foram acompanhados durante 14 anos, indicaram que estão mais propensos a se envolver com causas comunitárias. Eu achei isso fantástico, porque se nós queremos transformar esta sociedade, nós precisamos nos envolver do ponto de vista comunitário com esta sociedade, não é? E, para tanto, nós precisamos incutir na mente dos nossos uma cultura comunitária. E isso acontece quando, sobretudo, segundo a pesquisa, há uma formação religiosa dentro de casa, quando há uma educação religiosa dentro de casa. Mas há um terceiro dado: 33% destes jovens, e este dado é muito importante, eles apontaram que nunca se envolveriam com drogas. E estes estão, em sua maioria, envolvidos diretamente com uma formação religiosa. Perceba que a formação religiosa ela está implicada com uma vida positiva. É por isso que nós precisamos transformar esta sociedade a partir da nossa casa. Agora, uma informação importante. E essa pesquisa, inclusive, é quem nos informa isso e corrobora o que eu vou dizer. É bom lembrar que uma educação religiosa não passa exclusivamente pela igreja. Aliás, a igreja, ela é um meio através do qual a educação religiosa é viabilizada. A igreja fornece ferramentas para a família. A igreja educa, do ponto de vista bíblico, a família. Mas quem garante a educação, isto é, a formação, é a família. Então não transfira responsabilidades. Na semana que vem, inclusive, nós vamos trabalhar sobre a criação de filhos propriamente dita. E eu quero chamar a sua atenção para o fato, já de antemão, que nós precisamos transformar a nossa casa, o nosso lar, em um ambiente que realmente favoreça o desenvolvimento espiritual da nossa casa. As músicas que nós ouvimos, as conversas que temos à mesa, as concepções que adotamos, o comportamento que adotamos, tem ligação direta com a formação religiosa que os nossos filhos terão dentro de nossa casa. Não adianta o pastor pregar no domingo, se dentro de casa a referência não tiver nada a ver com aquilo que o pastor estiver pregando. Lembre-se disso. Então tome muito cuidado, porque você é o profeta de Deus dentro da sua casa. É você quem vai fazer a diferença na formação religiosa da sua família. Amém? E para finalizar, e não poderia ser diferente, o autor da lição nos aponta o resultado de tudo isso: serviço prático. O que ele está nos desafiando a entender aqui é que eu e você precisamos compreender que nada disso tem sentido se eu e você não transformarmos isso em ação prática na sociedade em que estamos inseridos. Quando Tiago escreveu sua carta, ele teve uma grande preocupação em relação à fé acompanhada das obras. Evidentemente, ele estava trabalhando a ideia de que as nossas obras, elas, embora não tenham, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, o poder de nos salvar, elas têm o poder de confirmar a fé que nós temos em Cristo Jesus e, portanto, a salvação que dele recebemos. E ele diz, no capítulo 4, mais especificamente no versículo 17, o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que Tiago está nos ensinando nesta passagem é que nós precisamos transformar a nossa teoria em prática. E você precisa entender que o palco para isso se elevar à máxima potência é a sua casa. Porque dentro de casa nós não conseguimos ter duas caras. Nós somos exatamente aquilo que somos. Você pode ter duas caras na igreja. Você pode se apresentar lá mascarado, né?
Você pode usar ali uma máscara que indique uma pessoa piedosa, religiosa, honesta, mas dentro de casa você não consegue se esconder atrás dessa máscara por muito tempo. Ali você se revela exatamente sendo quem é. E eu e você precisamos entender que o mundo, ele precisa de uma vida prática no Evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos nos envolver com a obra de Deus dentro de casa e a partir de casa para abençoar esta sociedade que está lá fora. Os nossos filhos estão mirando no nosso exemplo. Não é tanto o que falamos, mas o que vivemos que faz diferença nesta sociedade. Se você quer ser diferente, não apenas aponte o amor como solução. Viva o amor de verdade, dentro de casa e fora dela. Você estará abençoando muito mais esta sociedade do que imagina. Amém? Eu quero agradecer a sua atenção e chamá-lo a consertar aquilo que está quebrado dentro do seu altar caseiro, dentro da sua casa. Se talvez você chegue à conclusão nesse momento de que a sua casa é muito diferente deste padrão ideal que a lição nos apresentou, você ainda pode ter certeza disso, tem uma chance de consertar tudo. Basta que você, ao final desta lição, faça uma oração e peça a Deus, mude o que há de errado em minha casa a partir de mim. Eu sou o arco e eu preciso ser calibrado neste altar do Senhor para lançar as minhas flechas no futuro. Sobretudo, faça nesta oração um compromisso real, não apenas de palavras, mas de alma, para que a sua vida seja aquilo que você espera que o mundo experimente. É como uma frase já bastante desgastada, mas que converge com o nosso assunto. Nós precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Amém? Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.